Plutão, o planeta das nossas profundezas, entra no signo de Aquário, o signo da coletividade, e lá ele fica até 2044. E como será que esse trânsito vai impactar a nossa vida? Vem comigo que nesse vídeo eu te conto tudo sobre esse trânsito que vai nos acompanhar aí até 2044 e começa agora, no dia 23 de março de 2023. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife aqui no novo cenário. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, já se inscreve agora no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. E o tema de hoje é um tema muito importante, que é a entrada de Plutão no signo de Aquário, que começa agora no dia 23 de março de 2023 e vai nos acompanhar aí pelos próximos 20 anos. Então, é óbvio, é um trânsito que marca gerações, mas que pode sim e deve ter um impacto na nossa vida pessoal. Então, eu reuni aqui 3 tópicos que eu considero mais importantes, né? É óbvio que um trânsito com tantos anos, né, com tamanha importância na astrologia, tem milhões de coisas que a gente pode interpretar. Tem muitas coisas que podem acontecer, mas eu quis trazer aqui 3 temas principais que a gente pode ficar de olho e trazer um pouco mais de consciência para o nosso dia a dia, para a gente poder surfar aí nessa onda, né, e aproveitar, óbvio, sempre as melhores vibrações dele. Tá? Mas antes de falar sobre esses 3 temas, eu quero dar um overview para vocês um pouquinho sobre o que representa Plutão na astrologia e o que representa o signo de Aquário, né? O que a gente já teve aí historicamente e o que a gente pode esperar. Então vamos lá. Plutão, ele é o planeta mais distante do Sol, né? Ele é o planeta, o último planeta do Sistema Solar. E na astrologia, ele representa os nossos processos internos de morte e renascimento. Ele significa transformações profundas da nossa alma, né? E ele representa um marco dos ciclos que a gente vive, né? E como ele é o planeta que está mais distante do Sol, a gente pode entender 2 coisas. Primeiro, que as transformações, né, as temáticas de Plutão, elas acontecem um pouco no nosso inconsciente. Então são coisas que a gente precisa de uma certa consciência para acessar. A gente está falando, Plutão ele é o regente de Escorpião, um signo de água. A gente está falando de profundezas, de águas internas, né, de questões profundas que doem e nos marcam, né? E também a gente pode levar em consideração, já que ele é o último planeta, que os trânsitos de Plutão, eles realmente acontecem devagar, ele acontece aos poucos, né? Marca uma geração. Então não é do dia para noite, não é uma transformação, um processo de morte e renascimento que acontece do dia para noite. Ele é todo um processo que sim, pode ser muitas vezes dolorido, ele é muitas vezes dolorido, mas ele é um processo que faz parte, né, da nossa evolução e do nosso crescimento. E se a gente for ver, Plutão é um planeta que demora cerca de 248 anos para dar a volta completa ao redor do Sol. Então, não é do dia para a noite, né? É com o seu processo, né, longo de duração. E aí a gente tem Aquário, né, que é o signo da coletividade, do engajamento social, da solidariedade, do nosso senso de comunidade, da nossa vontade de pertencer a grupos que partilham de um mesmo ideal, né? É um signo de ar, então também está associado às nossas ideias, à valorização do intelecto, né, à criatividade, à genialidade, à inovação, à tecnologia, ao futurismo. E Aquário é um signo fixo, né? Signos fixos que a gente sabe que nas baixas vibrações podem ter um pouco de teimosia e um pouco até de opressão das pessoas que pensam diferentes dele, né? É uma coisa de assim, eu penso isso tá certo, acabou, né? Mas Aquário é o signo que revoluciona. É o signo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O lema da Revolução Francesa, que aconteceu da última vez em que Plutão esteve no signo de Aquário. Então, aqui, né, a gente precisa e deve olhar para os acontecimentos históricos que tiveram ao longo de um trânsito longo como esse, para a gente poder
ter uma expectativa, né? Poder entender aí o que a gente pode esperar pela frente. E vejam bem, né? A Revolução Francesa, ela durou 10 anos, né? Então, ela foi todo um processo, né? Que começou. Falando aqui da parte técnica, antes de entrar aí mais um pouquinho nessa história da Revolução Francesa, agora no dia 23 de março de 2023, Plutão faz a sua primeira entrada no signo de Aquário. No dia 3 de maio ele vai iniciar um movimento de retrogradação e no dia 11 de junho ele volta para Capricórnio. Então a gente vai ter uns meses aí com essa primeira entrada, né, esse ano, e ele entra oficialmente no dia 21 de janeiro de 2024. Mas a gente pode levar em consideração que esses 2 primeiros anos é um momento de transição do ciclo, né? Então, como é um processo, como é um trânsito longo, essa primeira entrada a gente sente com força. Então, em 2023, em 2024, a gente vai começar a sentir aí esse chamado de Plutão em Capricórnio, tanto em nível coletivo, principalmente em nível coletivo, né? Porque ele é um trânsito que fala de gerações, mas qual o nosso papel dentro desse coletivo? São esses 3 temas que eu quero trazer um pouco aqui para a nossa realidade. Então, o primeiro tema que eu trago para vocês é a Revolução Social, né? Então, como aconteceu lá na Revolução Francesa, que a gente teve o povo se unindo, né, para exigir seus direitos e melhores condições, a gente pode esperar que movimentos desse tipo aconteçam ao longo desses 20 anos aí pelo mundo, né? A gente já tem alguns países, né, alguns povos nesse movimento, né? Então a gente pode sim ver esses movimentos se intensificando aí, as pessoas se unindo, né, para exigir aí melhores condições, fazerem revoluções, né, na forma como a sociedade hoje está vivendo. E aí é um ponto muito legal da gente olhar para esse valor do coletivo que Aquário traz, né? É muito aquele sentimento de que a união faz a força, sabe? Então é um momento de a gente realmente olhar para a força do coletivo, né? E olhar para o nosso papel dentro desse coletivo. A gente teve uma passagem já de Saturno em Aquário, que durou aí uns 2 anos e meio, né, que tá se encerrando também, que já foi muito importante pra gente levantar algumas bandeiras aí sociais, né, as minorias tendo um pouco mais de voz, a gente reconhecendo um pouco mais as diferenças. Então, com Plutão em Aquário, a gente tem a tendência de continuar aí reconhecendo formas diferentes de lidar, né, novas ideologias aparecendo, novas formas de organizar, né, a sociedade. A gente pode ver coisas nesse sentido aparecendo, mas a gente sabe que tudo é luz e sombra, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter pessoas se unindo para o bem, né, em prol de um benefício das pessoas, a gente pode também ter pessoas se unindo em prol de prejudicar pessoas, né? Se a gente for pensar, os grupos terroristas, por exemplo, são pessoas que se unem em prol, né? Se unem ali a partir de um ideal comum, mas não necessariamente eles estão dispostos a fazer o bem para a sociedade, né? Então a gente precisa ficar bem atento, né, para essas polaridades, coisas que podem acontecer nesse sentido. E aí eu queria trazer um pouquinho para o cenário que a gente tem no Brasil hoje, né? A gente vem de um Brasil que politicamente e até religiosamente anda muito polarizado, né? A gente tem aí verdades absolutas que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente tem os grupos, pessoas que pensam de uma forma muito diferente aparecendo com muita força, né? E eu acho que é importante esse movimento aquariano, que a gente teve Saturno em Aquário, agora Plutão em Aquário, da gente reconhecer realmente. Mas a gente precisa começar a mudar esse movimento, sabe? Que ao invés de segregar pessoas que pensam diferentes de nós, a gente começar a se unir. A união faz a força. A gente aprende tanto com quem pensa diferente da gente, né? Porque às vezes a gente não tá conseguindo enxergar além ali. A gente às vezes cresceu de uma forma, aprendeu de uma forma, e é interessante entender como outras pessoas pensam, porque não tem uma forma certa, uma forma única, né? As pessoas têm formas diferentes de viver, de pensar, de agir, e a gente precisa, primeiramente, né, respeitar as diferenças, aprender a conviver com as diferenças. A gente não tem que concordar com ninguém, mas a gente tem que reconhecer que as diferenças existem. Então vamos se unir ao invés de segregar,
né? Vamos pensar nesse movimento aquariano de que a união faz a força e vamos fazer essa revolução social dentro do nosso ambiente, dentro dos grupos em quais a gente faz parte, né, que compartilham de ideais parecidos. Vamos abrir a cabeça, né? Aquário fala das ideias, da mente, então vamos deixar de lado a teimosia de achar que só o que a gente pensa é o que tá certo e abrir e falar, poxa, que interessante, as pessoas fazem de outro jeito, fazem interessante, vou continuar fazendo do meu jeito, vou continuar pensando no que eu penso, mas eu reconheço que tem valor a pessoa que simplesmente faz algo, pensa algo e vive diferente de mim. Tá, então esse é o principal, não é o principal, tá? O principal eu acho que ainda é o próximo, mas esse é uma coisa muito importante que eu quis trazer um pouquinho pro cenário, o cenário do Brasil, né? Como a maioria de vocês sabem, eu não estou morando no Brasil atualmente, eu moro no Canadá. Eu estive no Brasil recentemente, agora no final do ano, dezembro, janeiro, e eu senti muito forte essa polarização, sabe? Então, acho que meu papel como astróloga aqui trazer, né, esse trânsito para a gente poder usá-lo da melhor forma. A união faz a força, lembrem disso. O segundo ponto, que é super importante, que eu quero trazer para vocês, é a revolução ambiental, tá? Esse eu acho que é o principal tema que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que a gente individualmente precisa começar a aprender qual é o nosso papel, tá? Dentro do coletivo e da sociedade, quando a gente está falando de questões ambientais e climáticas. A gente vê as notícias, a gente sabe que a coisa não está caminhando bem, né? Que se a gente continuar do jeito que tá, o planeta em breve vai morrer, né? Então a gente às vezes fala, nossa, mas o buraco é tão embaixo que nem adianta eu querer tentar fazer nada, porque não vai fazer diferença nenhuma. Vai sim, a união faz a força e a união só existe se cada um de nós começar a pensar individualmente o que eu posso fazer em prol do planeta, o que eu posso fazer hoje que vai deixar um planeta melhor amanhã, né? E aí eu listei aqui algumas coisinhas que podem fazer a diferença desde a gente olhar do nosso dia a dia dentro de casa, sabe? Então, como é que está o consumo consciente de água, de bens materiais, de energia, né? Como é que você cuida do seu lixo? Você recicla o lixo? Será que você pode começar a pensar um pouco nisso, né? Como é que você pode reciclar? Como é que você pode reusar coisas, roupas, de repente, né? O consumo consciente. Como é que você pode ser um pouco mais sustentável na sua vida, né? Por compra de produtos, né? Por escolhas que você vai fazer ali, né? No seu dia a dia. E aqui tem uma coisa interessante que já vai unir a questão ambiental com a questão da solidariedade, que é também um tema muito aquariano, que tal tentar ajudar o planeta a fazer um trabalho voluntário? E aqui a gente pode falar desde ajudar as pessoas que estão precisando, né? Mas assim, doar roupas, né? Essas pequenas coisas que a gente já normalmente faz, mas vamos levar para um outro nível, né? Por exemplo, tem ONGs que vão em praias, limpar as praias, primeiramente, né? Vamos começar a levar o lixinho pra praia, vamos começar a prestar atenção, né, nas coisas que a gente, nos nossos atos do dia a dia, mas de repente tem aqueles mutirões, sabe? De pessoas que vão lá ajudar a recolher o lixo da praia, do próprio oceano, né? Tem ONGs que fazem trabalhos voluntariados, e você pode apoiar essa causa financeiramente, ou você pode apoiar com o seu próprio tempo, né? Fazendo educação nas escolas, educando pessoas na sua comunidade, na sua igreja, onde você puder, sobre algumas dessas questões ambientais do dia a dia, sabe? O lixo, por exemplo, né? Alguma coisa que a gente pode, de repente você pode ir lá falar na sua empresa, olha, que tal a gente fazer alguma coisa aqui, né? Ou começar a fazer na sua casa, levantar a bandeira para sua família. A união faz a força, de novo, eu quero que a gente lembre sempre disso. E eu acho que são nos pequenos atos do dia a dia que a gente pode começar a fazer a diferença. É óbvio que as grandes organizações precisam se mexer, as empresas também precisam se mexer nesse sentido, né? Mas a gente pode começar dentro de casa, porque quando a gente começa dentro de casa, a gente começa a criar um movimento e isso vai se expandindo para outras áreas da nossa vida também. Eu quero trazer aqui um terceiro ponto, que é a revolução tecnológica, né? Aquário fala sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre inovação, o futurismo. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que vão inventar coisas que a gente não tem nem noção, que a gente não tem nem ideia aí nesses próximos 20 anos, né? Uma revolução nessa área de tecnologia como a gente, com certeza, nunca viu.
Tá, e assim, a tecnologia, ela impacta muito o nosso dia a dia hoje em dia, né? A gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem os canais online, a gente tem coisas que fazem muito, aparelho celular, né? Que já é praticamente, a gente anda amarrado no pescoço, literalmente. Então, assim, as inovações tecnológicas, elas vão acontecer, e um receio que eu tenho é disso deixar a gente ainda mais acelerado e mais ansioso, né? Se a gente for pensar a vida do Instagram, por exemplo, as pessoas que ficam lá, né, só passando pra frente, não estão nem absorvendo nenhum tipo de conteúdo, estão só passando aquele feed, né, olhando para aquilo, não sabem nem direito o que eu tô olhando, é o contato com a tela, né, aquele vício do contato com a tela. E isso gera uma ansiedade tão grande nas pessoas, né? Ficam vindo vidas perfeitas, porque o Instagram tá mostrando vidas que não são necessariamente reais. E aí a pessoa fica se questionando, achando que a vida dela não vai pra frente, fica se comparando muito com as pessoas. Então isso, essa evolução da tecnologia, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ela pode passar de um ponto e aí a gente vai precisar olhar muito também para nossa saúde mental, que é um tema que já vai estar muito latente e muito em evidência nesse ano de 2023 e pelos próximos anos, tá? Então a gente tem Saturno em Peixes, eu falei mais sobre esse tema no vídeo que eu fiz sobre Saturno em Peixes, eu vou deixar aqui para vocês assistirem, porque ele é um outro movimento muito importante, tá? Que já começou agora em março e vai nos acompanhar até 2026, um movimento que vai nos convidar a olhar muito para nossa saúde mental. E eu acho que isso casa um pouco com esse trânsito de Plutão, essa expansão da tecnologia. Eu sei lá Deus o que eles vão inventar, né? Associados a essas tecnologias que a gente tá mais acostumado, os aparelhos eletrônicos, a internet, novos aplicativos, novas redes de conexão, de contatos, né? Redes sociais. Umas coisas de inteligências artificiais que eu não sei nem nomear aqui. Então vamos ficar de olho no que vai aparecer. Eu espero que sejam coisas que nos beneficiem, que nos ajudem, que facilitem a nossa vida, mas é óbvio, tudo é luz e sombra, a gente precisa tomar esse cuidado, né? A rede social, hoje a internet já é algo que deixa a nossa ansiedade muito em alta. E eu fiz um vídeo aqui sobre a tendência do novo ano astrológico, né, que eu vou deixar aqui para vocês assistirem também, e eu falo que a energia ariana também e a comunicação vão estar em pauta esse ano. A gente tá falando de rede social, a gente tá falando também de comunicação, né? E a energia ariana também pode deixar a gente ansioso, com pressa, sem paciência, querendo tudo pra ontem. Então, a gente precisa muito tomar cuidado com a ansiedade. Então, olhar para nossa saúde mental e olhar para formas de se conectar com o momento presente, respirar, fazer pausas, meditação, yoga, qualquer atividade que te ajude a te centrar vai ser muito importante ao longo dessa temática, tá? Eu queria lembrar, né, que Plutão, eu falei lá no começo, ele fala de processos de transformações profundos e que demoram um pouco para acontecer. Então eu acho que é importante a gente despertar e começar a ir atrás dessas questões, né, de uma forma geral, porque todos nós temos Aquário no nosso mapa astral. Então todo mundo vai ser impactado aí ao longo desses 20 anos dentro de uma casa astrológica, dentro de uma área da nossa vida. E eu falei que Plutão, ele é um planeta que marca gerações, né? Então, no nosso mapa natal, por exemplo, Plutão ali sozinho, ele tá num signo, mas ele ficou naquele signo 15, 20 anos, então todo mundo que nasceu naquele período vai ter Plutão ali em Aquário. Quem nascer nos próximos 20 anos vai ter Plutão em Aquário. Mas quando ele faz algum aspecto, tanto no mapa natal quanto em trânsito, como ele vai estar agora, com pontos importantes do nosso mapa, aí ele traz esse movimento, mas para um nível individual da nossa vida. Então atenção aí os aquarianos, né, pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente ou planetas pessoais em Aquário, né, Mercúrio, Vênus e Marte, até meio do céu também, são pessoas que vão passar por um profundo processo de transformação, vai dar aquela chacoalhada, né, na alma aí, não é ao longo dos 20 anos, tá, normalmente é um trânsito que vai durar aí seus 3 anos, né, depende do grau onde você vai ter aí o Sol, o planeta que você tem, o ponto que você tem em Aquário, tá? Mas você pode esperar aí esse movimento de chacoalhada. E aí não é só Aquário que vai ser mais influenciado, né? Os leoninos também, pessoas com Sol, Ascendente, meio do céu, planetas pessoais, né? Mercúrio, Vênus e Marte em Leão. E nos outros signos fixos, então Touro e Escorpião também vão ser impactados, porque Plutão vai estar em Aquário, vai fazer uma oposição com Leão e vai fazer quadratura com Touro e Escorpião. Então, tanto a quadratura quanto a oposição são aspectos desafiadores, que trazem desafios, que trazem dificuldades, mas que pra gente crie movimento. Então é aquela coisa que não flui com tanta
com tanta facilidade, né? A gente vai precisar de um esforço consciente. Os processos de Plutão são profundos, não são fáceis, né? Mas a gente dá conta, a gente vai conseguir, porque a gente sai muito melhor, né? Não é melhor, a gente sai renovado, né? Plutão é associado à energia da fênix, que renasce das cinzas, né? Então é realmente algo dentro de nós que precisa morrer pra gente renascer de uma forma diferente. E aí, principalmente, né, atenção pro pessoal que nasceu entre 1984 e 1995, que tem Plutão em Escorpião no mapa natal. Tô inclusa aí nesse combo desse pessoal, tá? Nós vamos passar pela quadratura de Plutão, então é um trânsito de Plutão com Plutão natal, que hoje em dia tá acontecendo aí perto dos 38, 39 anos. Um trânsito que vai durar aí seus 3 anos, né? Então ele não é do dia pra noite. E muito se fala da crise dos 30, né? Que é o retorno de Saturno. Mas essa quadratura de Plutão com Plutão, ele é um momento também de crise, né? Vamos dizer assim. Porque ele é um momento em que alguns medos, algumas inseguranças vêm à tona. Plutão fala sobre esses processos de morte e renascimento, então é uma sensação de perda, de repente, meu Deus, tenho 40 anos, é um tempo que não volta mais, eu já vivi 40 anos, e agora, né? Então é um momento em que a gente precisa encarar de frente a vida que vem pela frente, né? Então, olhar para nossa história, reconhecer, e aí tomar cuidado para não viver apegado num passado que não volta mais, né? E viver aí simplesmente no modo automático e fazer desse momento realmente um momento de renascimento, de tudo que ainda pode vir pela frente nos próximos 40 anos, né? Com 30, lembra que a gente já sente aquele amadurecimento de Saturno, que a coisa começa a ficar um pouco mais leve? Quando chega aos 40, começa a dar alguns medos, algumas paranoias, algumas inseguranças. Vamos ver, vou passar por esse trânsito em breve, porque o meu Plutão está nos primeiros graus de Escorpião, então vamos ver como que essa quadratura vai pegar. Depois eu compartilho com vocês como é que foi. Mas, no geral, pelo que eu estudo, é um momento desafiador, mas é um momento divisor de águas, né? Então é um momento que você vai escolher se você vai continuar com as suas inseguranças, com apego, com medos, ou se você vai olhar para elas de frente, vai ressignificar muita coisa, vai curar muita coisa, vai transformar muita coisa e vai renascer para os próximos 40 anos, tá certo? É isso, né? Bastante coisa, mas eu quis trazer de uma forma um pouco mais prática para o nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode usar esse trânsito de Plutão em Aquário ao nosso favor, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, isso me ajuda, né, a saber o tipo de conteúdo que vocês estão gostando de ver por aqui. E comenta pra mim, né, se você é um desses signos que vai ser mais afetado, mas se não, comenta a casa astrológica que vai pegar em Aquário, como é que esse trânsito vai influenciar na sua vida. E também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijo e até a próxima!